Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que é onde nós paramos. Gente, isso é muito insano, muito insano. Ai, eu cortei você, John, desculpa. É porque eu estou falando com vocês e estou aqui com as bebês trocando fralda. Mas é muito insano esse lance da tradução mudar completamente. Inclusive, tem musiquinha gospel, né? Dizendo que o Espírito Santo tem ciúmes. Tóxico ele, né? Aqui nesse grupo a gente estava... No grupo a gente estava lutando para o Espírito Santo existir, porque o Jim chegou uma época que ele matou o Espírito Santo, né? Então a gente fez uma luta, a gente foi, venceu a luta e o Espírito Santo passou a existir. Agora a gente tirou o ciúme dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Pode botar para gravar, Fábio? E nós vamos começar devagarzinho, cada um com seu líquido, né? Quem é de água, água, quem é de cerveja está em pecado, quem é de vinho, vinho, quem é de coca, coca. Eu só estou na aguinha aqui, ó. Aconselho vocês a beberem bastante água, porque o calor tá de matar. Isso é já para dar uma prévia para vocês saberem para onde que vocês vão, como é que é. Então, vigie, ora, tá? Povo de Deus. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. O que isso significa, meu povo? Que o povo que não era judeu também havia recebido a palavra, havia ouvido a pregação, havia ouvido sobre a graça, sobre o amor, sobre Jesus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, porque eles que eram judeus. Quando a gente diz que os que eram da circuncisão, eram os judeus mais tradicionais. Então a gente está com dois povos aqui. Um povo que se converteu, que eram os gentios, que ouviram a mensagem de Jesus e tinham recebido a palavra, e também tinha um povo que era da circuncisão, judeus, tradicionais, fundamentalistas, sabe? Conservadores, minimamente, dizendo: entraste, falando com Pedro, né? Em casa de homens incircuncisos, de homens impuros, de homens que não são da aliança, e você comeu com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando numa cidade, numa cidade lá em Jope, eu tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Eu vi um vaso como um grande lençol atado pelas quatro pontas e que descia do céu e vinha até a mim. E pondo nele os olhos, considerei vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca na minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, dizendo outra vez: você está chamando de comum aquilo que Deus purificou? E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou-se a recolher-se do céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entraram em casa daquele homem, e contou-nos como vira em pé um anjo na sua casa, lhe disseram: envia os homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, a qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a sua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, a princípio. E lembrei-me daquilo que foi dito pelo Senhor. João certamente batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu, então, para que eu pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, se apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, Pedro contou a historinha toda daquilo que aconteceu. Se fosse eu, vamos lá, não sou Pedro, tá, gente? Mas agora, se fosse eu, os caras viessem encher o saco e falar: vai a merda, irmão, pode cuidar da tua vida. Mas Pedro contou essa história todinha aqui para poder dizer que houve, de alguma forma, um convite aos gentios para que participassem do reino de Deus, o que a princípio era apenas para os judeus, exclusividade para os judeus.
E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, também a Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ou seja, o povo não era tão democrático assim. E havia entre eles alguns homens, cíprios e cirenenses, as quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando a Jesus Cristo. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, a qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para a cidade de Tarso, buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E foi em Antioquia e que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Então, os discípulos de Jesus, o Cristo, os discípulos do Cristo, Jesus, foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Antes eram chamados de aqueles que são do caminho, né? Então, Antioquia inaugurou isso que nós hoje tratamos, que são os cristãos, aqueles que são discípulos do Cristo Jesus. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome de Ágabo, nome merda, né? A gente já começa agora julgando Ágabo. Eu conheço assim, muito nome bíblico, pessoas que colocam o nome dos filhos em nome bíblico. Eu nunca vi nenhum Ágabo. Alguém conhece algum Ágabo aqui? Não, né? Que bom. Porque senão a gente já tinha um bom bullying preparado para ele, porque Ágabo é muito ruim, tá? Um dos piores nomes que eu já vi na minha vida. E um deles, por nome Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no período de Cláudio César, do César Cláudio. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo. Então, Ágabo teve uma profecia de que ia ter fome, né, de que ia ter um período de recessão, né, e foi, de fato, o que aconteceu. Não era um daqueles que caminhavam mais de perto, mas o Ágabo, que tem um nome merda, não errou a profecia, aconteceu mesmo. E por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então pegou para dar uma coça, dar uns tapas, né? E matou a espada Tiago, irmão de João. Tiago e João, aqueles que eram chamados de Boanerges, né, os filhos do trovão, que perguntaram para Jesus se queria que fizesse cair fogo do céu. Tiaguinho que dançou, né? Mataram Tiago, que é irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando também prender e matar Pedro. E eram os dias dos ázimos, então Pedro estava aqui sob ameaça. E havendo prendido, o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem. Então botaram umas pessoas para poder vigiar ele, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia uma contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para fazer Pedro comparecer diante de um tribunal, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 correntes. E os guardas diante da porta estavam guardando a cela. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: se levanta, Pedro, depressa. E caíram-lhe das mãos as correntes. E disse-lhe o anjo: cinge-te, se veste, coloca as tuas sandálias. E ele assim o fez.
Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e me segue. Não era a capa de invisibilidade do Harry Potter, né? Era a capa dele normal, que ele botou para sair. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá acesso à cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro fugiu da prisão, né, gente? Né? Vamos, assim, trocar em miúdo, Pedro fugiu da prisão, né? É isso. E Pedro, tomando sobre si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo quanto que o povo judeu esperava que ele fizesse comigo. E considerando ele nisso, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutá-lo. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: está fora de si. Mas ela afirmava que assim o era. E diziam: ah, é o anjo de Pedro, é a alma de Pedro, é o espírito de Pedro. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como que o Senhor tirou ele da prisão. E disse: anuncia isso a Tiago e a seus irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou justiçar e, partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Essa história aqui é uma maravilha, né? E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, essa história de Herodes é ótimo, cara. Ótimo, ótimo, ótimo. O escritor do texto, ele cagou para qualquer coisa aqui e soltou essa, meteu essa na nossa cara. Ó, Herodes estava irritado com o pessoal de Tiro e de Sidom. Mas estes, ou seja, o pessoal de Tiro e Sidom, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era uma pessoa que servia o rei, pediam paz, porque o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, então ele botou a roupa, ele fez o outfit dele, botou a roupinha de rei, bonitinho, partiu o cabelo no meio, estava sentado no tribunal e fez um discurso. Então ele começou a falar, achando que ele estava com toda a moral. Mas o povo gritou: eu quero a voz de Deus e não a voz de um homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor. Porque Herodes não deu glória a Deus, é um perigo. Vocês estão aqui esse tempo todo, há meses, desde setembro comigo, nunca deram glória a Deus. A qualquer momento pode passar um anjo e ferir vocês. E logo depois vocês serem comidos de bicho. Olha que loucura! E comido de bicho. Isso aqui foi ótimo, tá? Isso aqui. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e daí que veio o comido de bicho, né? Aquela música do comido de bicho. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, fim de Atos, vamos para João, que a gente está quase acabando, inclusive. João capítulo 13. Todo mundo abrindo a Bíblia, senão vai ser comida de bicho, hein? Não adianta estar com roupa de rei,
Isso aí, comida de bicho. Gente, essa história aqui é a melhor de todas, nada supera, tá? Não tem Arca de Noé, não tem nada disso. A história do cara, do rei que não deu glória a Deus e foi morto por um anjo, foi ótimo, cara. A Dmitry já resolveu se salvar e já meteu um glória a Deus aqui. Vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que ele o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ele voltaria para Deus, levantou-se da ceia. Vamos lá, isso aqui é interessante, hein, gente? Vamos ler comigo? Olha o que Jesus fez. Levantou-se, tá todo mundo comendo numa mesa, Jesus se levanta. O texto está dizendo que ele tirou a roupa, ele ficou pelado. Você não tinha cuequinha, não tinha zorba, tá? Jesus tira a roupa e fica pelado. Bom, ele pega uma toalha, amarra na cintura. Tá tudo aqui no texto, tá? Depois pegou uma bacia com água. Então, primeiro Jesus meteu um nude, OnlyFans total, ok? Depois ele pegou uma toalhinha, amarrou na cintura só para tapar o bilau e não sujar as partes. É isso, tá, gente? Não tem outra explicação, é isso aqui que está no texto mesmo. Depois pegou um pouquinho de água, botou numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha que tapava o bilau. Então todo mundo viu o pinto de Jesus. Tá, revelação aqui. Pode fazer o corte, Fábio. Viram o pinto de Jesus. Tá aqui, gente. O pessoal depois vai ver lá no YouTube, vai achar que eu tô brincando, mas tá não tem. Ah, não, mas ele usava cueca. Não tinha, tá, querido? Cuequinha é posterior, tá? Os homens usavam um manto mais compridinho, né? E aí ficava lá bonitinho. Fala, Fábio, o que você quer dizer? O Jim vai querer fazer uma pergunta capciosa depois da gravação. Vamos só esperar, fica vendo. Daqui a pouco surge o Jim para perguntar alguma merda. Pra atrapalhar. O pinto de Jesus era grande, você vai ver, vai rolar essas paradas aí. É desse tipo Se de pergunta. tivesse aqui, ele ia soltar essa. Exatamente. Porque não tem escrúpulo nenhum. Foi lá no grupo da Dmitry ontem me perturbar. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha, amarrou na cintura, depois pegou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com uma toalha que estava cingido. Acho que a única forma da gente, de fato, cuidar de alguém é quando a gente fica literalmente nu. Não nu no sentido só de tirar a roupa, mas quando a gente vai se despir daquilo que nos tapa, daquilo que não faz com que as pessoas nos enxerguem, né? Acho que a forma mais bonita da gente cuidar de alguém é quando a gente não está vestido de nada, no sentido de que a gente não está com as nossas desculpas, com as nossas hipocrisias, com os nossos termos aplicados. Então, o que Jesus fez aqui é muito simbólico. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que é um personagem que eu detesto nesses textos. Nossa, que cara chato, meu Deus do céu. E disse: Senhor, você vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu estou fazendo você não sabe agora, tipo, que não é da tua conta. Mas você vai saber depois. Disse Pedro: não, você não vai lavar os meus pés. Respondeu Jesus: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro meteu um engraçadinho, né? Ah, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. É o tio do pavê, tá ligado? Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está tudo limpo. Ora, vocês estão limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que o que havia de o trair. Por isso disse: nem todos estão limpos. Então, depois que lavou os pés deles e tomou
a vestir as suas vestes. Então a gente está vendo aqui que o texto levou muito a sério essa parte de Jesus ficar pelado. Sentou-se outra vez à mesa e disse-lhes: vocês entendem o que eu tenho feito? Vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de senhor, vocês me chamam de rabino, vocês me chamam de professor, e vocês estão corretos, porque eu sou. Ora, se eu, sendo um senhor, um mestre, um rabino, um professor, eu lavei os pés de vocês. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês precisam tirar as marcas do cansaço do outro. Vocês precisam tirar a sujeira que incomoda do outro. Vocês precisam aprender a ficar nus diante um do outro, pegar a bacia e lavar os pés, servir uns aos outros. Porque eu dei o exemplo para vocês, para que, como eu fiz com vocês, vocês possam fazer também uns com os outros. Na verdade, eu digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem dessas coisas, vocês vão ser muito bem-aventurados se assim vocês procederem. Não falo de todos vocês. Eu bem sei os que eu tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, e que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora eu já tenho dito, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês acreditem que eu sou. Jesus mandando direitinho lá no Instagram para ajuda, né? Andando direitinho. Quero falar nada não, mas um de vocês, ó, tá pensando em me trair, hein? Sei quem é não, começa com J de Ju. Aquele que, se alguém receber aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe também aquele que me enviou. Tendo dito Jesus essas coisas, ficou muito perturbado, ou seja, se arrependeu de ter postado no Instagram, né? Jesus ficou muito chateado de ter colocado um direitinho no Instagram e afirmou: na verdade, eu digo para vocês que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, duvidando de quem que ele estava dizendo. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, João está falando dele mesmo, tá? João também nada humildezinho, né? Estava reclinado ao seu seio, estava deitado no colo de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que ele perguntasse quem que era aquele que ele tinha mandado uma indiretinha no Instagram. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, aí, quem que é? Olha que loucura. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado, quem molhar lá o pãozinho, a comida e entregar para ele. E molhando o bocado, o pãozinho, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Agora parou a indireta, né? Agora Jesus meteu o louco e já disse quem era. Jesus já teve assim: eu corto meu pescoço, mas não falo quem é. Meu Deus! E após o bocado entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes? Faça depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu. Ó, gente, agora, assim, se alguém na hora de abrir perguntinha falar: mas o Satanás, vocês vão voltar lá na primeira aula, tá? Vou começar tudo de novo, tá bom? Aí vou dar 0 para todo mundo. Vocês vão começar da primeira aula, assiste de novo, porque eu explico bonitinho, tá? Então, vocês vão ajudar o paizinho, vocês vão ajudar o amigo tá com calor, o amigo ama vocês, mas vocês não podem fazer isso comigo não, tá? Se vocês fizerem isso comigo, vocês querem me matar, cara, vocês querem me destruir, entende? Então, por favor, ajuda o pai, que o pai já explicou os significados, já explicou que não tem a ver com uma persona, mas com um caractere, com um substantivo adjetivado, que tem a ver com uma ação, um ato. Então, ajuda o tio, tá? Se vocês puderem me ajudar nisso, voltando lá nas primeiras horas das nossas aulas, vai ser lindo, a gente vai se amar, vocês não têm noção, eu tenho muito amor no meu coração, a gente vai ser muito feliz. Mas se perguntar, o pai não vai responder mais, tá bom?
Não vai, porque agora chega, né? Eu já falei pra caramba. Eu já matei o diabo. Ontem eu matei o inferno lá na live da Dimitra. Quem foi assistir, assistiu. Quem não assistiu, perdeu. Agora, hoje, eu não vou matar o diabo, porque eu já matei desde o início do estudo. Então, vocês começam, todo mundo, a me ajudar, fazendo pensamento positivo. É por isso que eu fico com o terçol. Vocês ficam perguntando coisa do diabo. Eu fico com o terçol, cara. Meu olho começa a inchar. Tô falando. E nenhum daqueles que estavam assentados à mesa compreendeu o propósito daquilo que Jesus disse. Jesus disse: eu corto meu pescoço, mas não falo quem vai me trair, mas ninguém entendeu o que tinha acontecido. Porque como Judas tinha a bolsa, agora está aberta a fofoca de João, gente. É agora. Então João sabia que quem guardava o dinheiro era Judas. Pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse de alguma forma alguma coisa para os pobres. E tendo ele tomado o pão, saiu logo. E já era noite, se condenou, né? Meteu o pé e se condenou. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por algum tempo estou com vocês. Vocês estão me buscando, vocês vão me buscar, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu vou, e vou dizer para vocês que eu estou indo agora. Um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento. Lembra o que Moisés disse? Ama aqueles que amam, aborreça aqueles que aborreçam vocês? Então, eu estou dando um mandamento novo. Eu estou trazendo uma atualização. Eu estou trazendo uma atualização para a Bíblia. Que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. E que também vós, uns aos outros, se amem dessa maneira. Nisso, todos conhecerão quem são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Vocês não vão ficar sendo conhecidos por aqueles que batizam, vocês não são conhecidos por aqueles que oram, vocês não são conhecidos por aqueles que cantam, vocês não são conhecidos apenas por professar e chamar o nome Jesus. Vocês serão conhecidos se vocês se amarem uns aos outros, vocês vão ser o meu discípulo. Você pode seguir a Buda, a Vishnu, o que for, mas se vocês amarem uns aos outros, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos. Vocês podem dizer o que vocês quiserem. Vocês podem dizer que não creem em nada. Mas os meus discípulos serão reconhecidos por serem aqueles que amam uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, estou indo para onde? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Mas num momento você vai chegar que vai me seguir. Um pouco depois. Disse Pedro: Senhor, por que eu não posso ir com você agora? Eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Respondeu Jesus: você vai dar a sua vida por mim? Como assim, cara? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto você não me negar por 3 vezes. E aí a gente acaba. João, capítulo 13. Abrirei espaço para que a gente faça perguntas. Aí vocês podem levantar a mãozinha, fazer as perguntas. Não respondo nada sobre Satanás, sobre o diabo, sobre o inferno, tá? Tá tudo resolvido entre nós. Se falar qualquer coisa desse assunto, eu vou desmaiar na frente de vocês, ok? Vou cair pro lado aqui, vou fazer uma tanatose, fingir de morto, ok? Então, se vocês não me querem ver fazendo uma tanatose, dando um ataque cardíaco aqui na minha cadeira, não me perguntem sobre isso, ok? Porque eu já respondi. Vamos lá, Wallace. Boa noite a todos e todes. John, o que é tanatose? É um tipo de doença? Fingir morto. Os animaizinhos, alguns deles fazem a tanatose, que é fingir de morto para que o predador não avance sobre eles e os estraçalhe. Ele finge de morto, o predador fala: você está morto, então eu não vou matar, não. Ah, tá. Eu conheço os animais que são assim: gambá, a barata, escorpião. Isso. Então,
o que não me estranha Ágabo. Eu tinha um amigo, quer dizer, meu não, um colega de ensino médio que se chamava Ícaro. Assim, quando ele me Ícaro, irritava, bom. eu chamava ele de Ácaro. Mas, assim, se eu conhecesse essa passagem bíblica, eu chamaria de Ágabo, se me irritasse. Ágabo é muito bom, cara. Muito bom. Para bullying é ótimo. Então, essa passagem, né, do Evangelho de João, cara, como deve ser constrangedor para os discípulos ver Jesus pelado, velho. O Bingo Pinto de Jesus, o bingolinho de Jesus. Cara, deve ser muito desconfortável. Eu não queria estar no lugar dos discípulos numa hora dessas, não. É igual tu ver Enfim. tua mãe pelada, é horrível. Horrível, horrível. Não é bom, irmão. Então, essa passagem bíblica, apesar do constrangimento, mostra que para a gente servir aos outros, ao próximo, a gente tem que se despir mesmo dos nossos egos para poder servir ao reino. Mas Jesus se mostrou inteiro. Jesus se mostrou por inteiro. Agora não tem mais nada entre nós. O que ele estava dizendo, agora a gente chegou num nível de amizade que não há mais nada entre nós. Nada. Agora vocês já me viram pelado, vocês já viram como eu sou. Essa que é a loucura. Ah, tá. Enfim, cara, na quinta-feira santa, né, na missa, sempre tem esse negócio do lava-pés. E eu nunca, tipo, meu sonho é ter meus pés lavados pelo padre. Enfim, nesse ano, leva uma bacia para ele, fala, lava meu pé, por favor. Não, já tem a bacia lá. Enfim, eu vou tentar convencer a minha mãe de sandália para missa, para poder ter meus pés lavados. Enfim, eu espero que ela tope. É assim que tem que ser, pô. Porque o padre não é obrigado a ficar inalando o meu chulé. Mas leva um pouco antes, entendeu? Dá uma lavadinha, né? Prepara o pé, pô. Mas enfim, obrigado pela oportunidade. Nada. Tamo junto, meu irmão. Rafael, pode falar, meu irmão. Fala, John, boa noite. A paz aí, galera. Tudo bem? Todo mundo? Tudo bem? Vocês me ouvem? Ouve. Então, na verdade, eu tenho aqui duas perguntas, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, e aí, como eu perdi, né, as primeiras aulas ao vivo, né? Eu estou fazendo esse ping-pong, né? Eu ouço, assisto as primeiras aulas, depois eu venho para cá para assistir ao vivo, né? Vou tentando fazer essa recuperação. Então, pode até ser que, tirando a parte do diabo e de Satanás, que eu também iria perguntar, mas acabei não perguntando, também vou esperar chegar na aula. Lá. Mas, assim, a primeira pergunta que eu queria fazer é que eu peguei eu comecei a assistir aqui, na parte que você falou sobre que a igreja orava por Pedro, né? Enquanto ele estava preso. E aí chove algumas questões, né? Chovem questões. Mas o cerne do que eu queria perguntar era sobre a questão da oração, né? Assim, principalmente que eu vi que você fez um post, John, em relação ao nosso trato, né? A forma que a gente trata a Deus em relação à oração, né? E acaba que a gente, quando vem, né, do meio, tal, a gente sempre vem sendo ensinado, né? Que como se a gente tivesse o poder de fazer Deus mudar de ideia, né? Ou Deus ia fazer alguma coisa, uma coisa iria acontecer, mas só porque a gente orou, Deus falou, tá, então eu não vou fazer não, já que você fez uma oração tão bonita, né? Então eu queria saber se existe efeito na nossa oração, né? Se existe, quais são esses efeitos? Se de fato se não existe, se a oração ela seria apenas um efeito terapêutico, né? Já que Deus sabe de tudo, né? E eu não vou mudar Ele mesmo. E será que isso não é uma necessidade apenas do homem? E não existe efeito algum
na oração, né? Essa é uma questão que eu carrego assim, por tanto tempo, de você, assim, eu sei que eu não tenho, como é que eu vou mudar Deus? Eu não, né? Eu estou no tempo, né? Eu sou refém do tempo. E Deus é um Deus eterno, sabe o que vai acontecer lá na frente? Enfim. Então, eu de início, pegando esse gancho da igreja que orava por Pedro, eu queria saber sobre essa questão de como que nós devemos encarar a oração, qual é a real mesmo, né? Qual é o efeito da nossa oração, se tem efeito, como é que Deus enxerga isso, e sendo assim, como que a gente tem que orar, né? Ou orando com o desapego de acreditar que aquilo pode mudar Deus em alguma coisa. A minha primeira questão seria essa. Tá. O que é a oração, meu irmão? É a gente conversar com aquele que nos sabe. E não nos sabe só a partir de agora ou a partir da nossa necessidade. É aquele que nos sabe por completo. E como está fora do tempo, sabe aquilo que somos, sabe aquilo que éramos e sabe aquilo que seremos. Então, nos conhece por completo, cada esfera da nossa vida. Então, quando a gente ora, esse papo de que a oração é terapêutica é papo de pastor que está virando ateu minimamente confessional, sabe? É um ateu, mas confessa Jesus de alguma forma. A gente ora, como o Caio Fábio me disse um dia que eu perguntei para ele na mesa, por que a gente ora, ele disse que a gente ora porque a gente não é Deus. Que tudo está resolvido em Deus, mas na gente nada está resolvido. Tudo está se resolvendo. Então a gente ora não como quem quer convencer Deus de qualquer coisa. A gente ora como alguém que precisa entender algumas coisas. A gente ora na esperança, Rafael. A gente não ora para que Deus responda, a gente ora porque a gente precisa, porque a gente sofre, porque dói. O problema é que a gente quer que quando a gente ora, a gente tenha algum sinal de que alguém está do outro lado no telefone nos ouvindo. A dúvida de que não tem ninguém nos ouvindo, a dúvida já é a fé. E é por isso que a gente já tem que orar. Somente a dúvida de a gente saber que não tem ninguém lá, será que tem, será que não tem? Bom, então a gente já deve orar. Porque se tiver, e for algo que seja para o nosso bem, para o amor da nossa caminhada, para a graça da nossa existência, aquilo pode vir a acontecer. Tem um tanto de gente aqui no meio da gente que já orou e algumas coisas aconteceram. Ah, Sim. mas pode ter sido acaso. Pode, mas pode ter sido Deus. Por que só pode ter sido acaso? Entende? Que loucura. Então tem um monte de ateu funcional pregando o evangelho, pregando uma liberdade que nos consome porque não nos resolve. Aí a gente tira o fundamento da oração do indivíduo porque a gente acredita que Deus já sabe de todas as coisas, e o indivíduo morre sufocado com as suas angústias e não tem nem para quem dizer. E não pode nem falar com o sagrado, com o eterno, porque o indivíduo já fala, porque o desgraça já fala, não, mas Deus já sabe de todas as coisas. Ele sabe, mas você não. Tu não sabe, Sim. cara. Em você há um monte de ausência, em que Deus não há. Então você ora porque você não é Ele. Você ora não com a necessidade que um serviçal te sirva, mas dependendo da esperança, da graça de Deus sobre a tua dor. É isso. Maravilha. Para além disso, é religiosidade. E menos do que isso, eu estaria reprisando falas de pastores que desaprovam porque se tornaram ateus, funcionais, confessionais. Confessam Jesus, mas na hora da transcendência não tem. Eu falei, como aí, pô? Jesus virou tipo um cara legal. Sabe? Sim, sim. Ele não precisa deixar de ser. Sabe? Mas eu estou falando do primogênito da criação. Eu estou dizendo que aquele que nos resgata do reino, do pecado, da morte. Estou falando daquele que foi propiciação pelos pecados. Estou dizendo daquele que libertou a gente para que a gente tivesse paz com Deus. Eu não estou falando do Zé da esquina, que de alguma forma pode ser uma pessoa legal. Não estou falando de alguém legal, sabe? Eu estou falando daquele que é, antes de todas as coisas, é que a partir dele todas as coisas foram feitas, que é o verbo encarnado, que é o princípio e o fim. Esse papinho de pastor progressista me dói o furico, dá vontade de morrer,
quando eu ouço esses caras falando, porque tem um monte de gente seguindo esses caras e esses caras não sabem o que está fazendo. Por vezes me chamam aqui e começam a chorar as angústias, porque, John, como que você acredita em Jesus? Será que Jesus existiu? A dúvida dos caras é essa. Eu falo, meu querido, o que eu te aconselho é a escolinha bíblica dominical. Escolhe uma dessas igrejas aí que não seja de parede preta, que tem a escolinha bíblica dominical, vai numa luterana, numa anglicana, que tem uma escola bíblica dominical, senta lá e começa do zero, porque você não aprendeu nada, absolutamente nada, é menino ainda, é bobo, abobado, sabe? Porque ainda está achando que Jesus é um cara legal, Jesus é um grande profeta. Não, vai para o Islã, tá tudo bem. Tu ainda vai ter uma quantidade de virgem razoável quando você herdar a vida eterna. Acho que o Islã, a promessa é boa, né? Porque no cristianismo não tem nada, tá, irmão? Dentro do cristianismo em si não tem nada. O que Jesus diz é o seguinte, irmão, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nem diz que você vai vencer também. Ele diz assim, eu venci, tá? Pode ser que você perca, pode ser que alguma coisa dê errado. O cristianismo, a ideia que a cristandade traz é de aflição, de dor, Rafael. Então, o que a gente ora porque a gente é insuficiente. A gente ora porque a gente crê que Deus pode mudar a nossa história, a nossa vida. A gente ora porque a gente precisa de força, a gente ora porque não sabe de tudo. É por isso que a gente ora. Eu oro com fé, de fato, que Deus pode mudar a minha vida, a minha existência. Já bati com a cabeça na parede, porque todas as minhas orações, nenhuma delas funcionou, nada deu certo. Nada vingou, eu entrei em desespero, sabe? E aí eu fiz outras orações, coisas boas aconteceram, né? Coisas legais aconteceram, e tudo confiando eu na boa vontade e na graça de Deus. Resolveram todos os meus problemas? Não, porque Deus não funciona. O que funciona é iPhone, iPad, Deus não tem botão de liga e desliga. Não é um escravo da humanidade para fazer aquilo que ela quer, mas sabendo ele de todas as coisas, pode nos conceder graça segundo a sua boa vontade, como diz a velha cartilha presbiteriana. Amém, John. Obrigado, brother. A minha segunda questão é mais light que essa aí. É só da questão aí sobre Jesus, né? Ter meio que dedurado o Judas, né? Foi, mas sendo que Pedro também fez uma né? Uma cagada, mas aí... todo mundo estava lascado ali, irmão. Pois é. Mas aí, eu não sei se dá a entender, né? Claro que não é, né? Mas dá a entender de que a cagada de Judas, de repente, seria maior, né? Aliás, a pergunta é por que ele só citou, quando ele falou dentre né? Falou que dentre vocês vai me trair, né? Mas sendo que a traição lá na frente não foi só de um. Né? Porque quem escreveu o texto foi João, irmão. Tá. Foi ele que escreveu o texto. Jesus não está escrevendo nada, sabe? Jesus não estava escrevendo nada. O texto foi escrito por João. E João fez essa leitura porque ele via como um homem vê, meu irmão, sabe? Sim. A gente toma partido, sabe? A gente se encaixa. Pedro era amigo de João na pescaria, alguém que ele já se conhecia dos arredores das pescarias, dos barzinhos do forró que tinha na pescaria ali da Galileia. Então já se conheciam antes. Judas entra bem depois. E a leitura fica realmente a partir da ótica de alguém. Eu acho que isso que torna a leitura tão santa, tão boa. Porque está dando a ótica de um cara. Então, um cara enxergando o eterno. Imagina um cara vendo a eternidade caminhando no meio. A gente vê certas coisas na rua, a gente consegue descrever. Então, um homem que estava contemplando a eternidade, só podia descrever a partir da sua própria ótica. Mas é só isso. Ok. Agora, no caso, vários outros textos, o texto todo de João, ele vai ter que eu vou dizer, essa sujeira dele, né? Essa ótica dele, né? Tem que ter. Tá. É o único jeito que você tem de fato, enxergar as coisas, né? Você tem a ótica do indivíduo que assim escreveu. Ele vai pender para um lado. Não tem nenhuma leitura
é imparcial. Não tem leitura imparcial. Todo mundo lê o mundo a partir dos seus próprios olhos. Os meus olhos não são imparciais. Eles são parciais. Eles têm preferência. Meus olhos têm preferência. Meus olhos gostam mais de algumas cores do que gostam de outras. Meus olhos gostam mais da camisa do Fluminense do que do Flamengo. Então, quando eu estou olhando para um lugar, é desse jeito, gente. Entende? Então, assim, toda essa relatividade, toda essa ambiguidade, todo esse paradoxo construindo vem do fato de que tem um humano ali por trás escrevendo aquilo ali, uma pessoinha, tá? Que vai pender os seus julgamentos para um lado ou para o outro. E que não significa que aquele é o julgamento de Jesus, mas a forma com que ele entendeu o que aconteceu naquele momento. Ok. Maravilha, então, John. Obrigado demais aí, cara. Valeu. Nada, meu irmão. Tamo junto. Valeu. Pilar, minha amiga. Muito tempo desaparecida, cara. Eu peguei catolicismo da Pilar já. Eu já fui contaminado pelo catolicismo dela. Eu fiquei católico um tempo, tá? Mas eu não sou a única aqui. A culpa não é sozinha minha, não. Tem Não, mais mas por foi aí. no dia que eu encontrei com você que eu peguei catolicismo. Eu peguei catolicismo dela. Eu comecei a ler o livro do Ratzinger, li lá o livro sobre a Páscoa dele. Oi, pô. John, obrigada pela paciência com a gente, com as nossas faltas. Obrigada por me receber de volta aqui. Eu tenho uma pergunta daquela bem de iniciante, bem rasa, que dá vergonha até de eu fazer. Mas eu vou perguntar. É o seguinte, nessa situação do lava-pés, eu queria entender mais ou menos, a gente sabe que é a função dos servos, dos escravos, lavar o pé dos outros. Mas eu ia perguntar se tem algum tipo específico de servo que faça isso, porque eu, pela primeira vez na vida, me dei conta que tem alguma coisa muito próxima entre a massagem que Jesus ganha no pé da fulana, que eu não sei quem é, que não sei nem se tem nome, e ele lavando o pé dos outros. E eu ia me perguntar se é possível a gente ver uma coisa de gênero aí. Quando ele se coloca nessa função que na sociedade era vista como inferior, ele também está se colocando como quem rompe barreira, além de classe, mas de gênero também? Nesse texto específico que nós lemos hoje? Pensei na cena como um todo, mas acho que é a primeira vez que eu penso isso, porque a gente está lendo esse texto agora. Na questão da mulher que massageia os pés de Jesus, ele estava rompendo questões de gênero, né? O texto grego vai dizer que até o anfitrião daquela situação fica excitado com aquela cena e aí vai inquirir Jesus acerca dela. A palavra grega dá a entender isso. Então ali Jesus estava não objetificando aquela mulher, porque é dito a Jesus que aquela mulher era uma pecadora. Nesse texto, exclusivamente, a gente está vendo o rompimento de uma questão de gênero, né? Porque Jesus falou, ela pode ser uma pecadora, mas eu não vou objetificar ela. Eu não vou tornar ela um objeto. Eu não vou abusar do amor dessa mulher. Não tem isso. Ele vai e recebe, acolhe aquilo, e em alguns textos vai dizer que aquele ato que aquela mulher fez seria um ato lembrado para o resto da vida. Enquanto fosse pregado o evangelho, se lembrariam daquela mulher. Então, ali ele rompeu uma questão de gênero, porque a mulher ela era subalternizada, ela era diminuída, assim como é até hoje, mas obviamente que naquele período muito mais, né? Então, ela era subalternizada. Tem até uma autora feminista chamada Spivak, que vai escrever um livro chamado Pode o Subalterno Falar, que vai dar um lastro histórico do processo de subalternização a partir da memória dela de uma mulher indiana, pelo visto, ou de origem indiana ou paquistanesa, não sei. De modo que nesse texto, em relação a uma mulher, sim. Nesse texto em que Jesus ele fica nu diante dos discípulos, poderia ver ali também os discípulos dos discípulos e algumas mulheres discípulas. É bem provável que sim, porque eram pessoas da companhia de Jesus. Então, pode ser que também, nesse momento, ao ficar nu na frente daqueles que era chamado dos seus, né, ele estivesse rompendo realmente essas questões de gênero, né, principalmente que nós carregamos hoje da moralidade do gênero, a moralidade do nu, que hoje o nu é muito castigado até hoje, né? Então, para Jesus isso nunca foi um problema. A nudez para Jesus nunca foi um problema.
Então, no todo, né, nessas cenas de lavagem de pés, questões de gênero são quebradas, sim, né, por Jesus. E eu acho que a Igreja Católica, que ainda carrega os simbólicos do lava-pés, deveria fazer tal como o padre Júlio Lancelotti, que vai lavar os pés da população trans, que é comum de acontecer, como os padres de Salvador vai lavar dos nossos irmãos que ficam no Pelourinho, de religião de matriz africana, de religiões pós-diáspora. Então, eu acho que isso é um quebra de paradigma total. O lava-pés em si, ao meu ver, se eu pudesse sintetizar em uma única situação, é uma quebra de paradigma o lava-pés. Uma grande quebra de paradigma. Toda vez que acontece, está se rompendo alguma coisa, Pilar. Está se quebrando um estigma que a sociedade carregava a partir de alguma questão, seja ela de ordem de gênero, né, seja ela de ordem de moralidade. Um rabino tirar a roupa na frente dos seus discípulos e ficar pelado é algo que quebra muitos tabus, né? O rabino era visto como se fosse um deus, né? Tanto que uma das sínteses que havia é que você se tornava algum discípulo interessante no momento que você tivesse comido uma quantidade de poeira da sandália do rabino que você seguia. Então era algo, você tem que comer muita poeira da minha sandália, tem que andar muito atrás de mim, porque eles estavam andando em estradas muito mal qualificadas, né? E aí dizer que tinha que comer a poeira era ter que o rabino vai andando na frente, vem aquele monte de gente atrás e tudo vai empoeirando e as pessoas vão engolindo aquela terra, né? Então, aparentemente, me dá a entender dessa forma, né? Quebra de paradigma. Lava-pés é quebra de paradigma, é quebra tanto daquele que é o maior servindo aqueles que eram menores, né? Tanto quanto as questões de gênero nos outros textos, como tanto as questões da moralidade, a questão do nu. O nu para a gente ainda é muito crucificado, muito, muito, sabe? Eu vejo homens héteros, não ignorantes, homens héteros altamente escolarizados, principalmente do meu ciclo acadêmico, ainda com muita bobagem com o nu. A gente foi num movimento em Santa Teresa, um pouquinho antes do Carnaval, acho que do ano passado, fui junto com alguns teólogos, desses progressistinhos que vocês estão vendo aí em tudo quanto é lugar, de nova narrativa não sei o que lá, de não sei o que, não sei o que lá. Então, fui lá com eles, aí fui num bar, né, em Santa Teresa, bem no iniciozinho ainda, tinha uma feijoada gostosa até, e aí tinha umas pessoas com pouca roupa, né? E os irmãos estavam ainda ali, tal como o anfitrião que recebeu Jesus na casa, ainda incomodados com mulheres trans e mulheres com pouquinha roupa, só com algo tapando os seios. É porque eles objetificam tudo mesmo, sabe? É um bando de tarado. A igreja transformou as pessoas em tarados. Eles não conseguem se relacionar com mulheres se não tiver em torno disso desejos sexuais. Eles não podem ter uma amiga mulher, porque senão eles vão ter que objetificar elas e vai ter que querer transar com elas e vai ter que ter alguma outra coisa por trás da situação. É um monte de homem muito escroto ainda, que não aprendeu do evangelho ser como Jesus era. Ter pensamentos mais puros. É um povo tarado, que não se resolve sexualmente porque a igreja os oprimiu, não se resolve sexualmente porque carregam a moralidade do texto bíblico, e ao ficarem gerando contenção, geram pulsão, e a pulsão vai vazar por algum lugar, entende? Ele vai ter que, vamos lá, resolver isso, vai ter que gozar por algum lugar, e ele acaba gozando no excesso da moralidade, nas bobagens que a moralidade causa. O que não deveria causar espanto para ninguém. Um peito, uma bunda, um saco, um pinto, não deveria ser algo completamente normal para o nosso dia a dia, né? Porque somos assim humanos, né? Mas quando eu vejo algo, quando eu vejo um peito, quando eu vejo uma bunda e eu objetifico aquela pessoa, eu transformo aquela pessoa só naquilo, né? E não vejo que tem uma história por trás, tem um ser interessante, com gostos, relevâncias, eu acabo fazendo aquilo contrário do que Jesus fez, né? Então, a gente ainda está engatinhando nessas questões da moralidade, da quebra do paradigma, das questões de gênero. A gente está engatinhando porque ou a gente vira um militante chato, muito chato, que transforma tudo em militância, o que não precisa ser. O que você deve exigir na sociedade é respeito. Ponto final.
não precisa nem bater panela, é respeito à polícia. Tem duas formas de acontecer. Respeito à polícia, não precisa gritar, bater panela. 190, na maior parte das vezes, resolve junto com uma medida protetiva. Entende? Então, assim, a gente deveria transformar isso em coisas muito mais simples. O que a gente deveria fazer é acabar com a cultura do cancelamento, está em amplo aspecto dentro da igreja, e apresentar a cultura dos advogados, né, da justiça, do direito, que é o que deveria acontecer. Acho que a gente vai ser bem melhor. A gente vai quebrar paradigmas, vai parar de gerar esse monte de gente, um monte de meninos que estão com muita sede de provar que são engajados dentro de uma causa, mas que ainda se escandalizam com aquilo que deveria ser o mínimo, sabe? O mínimo. Em 2014, vou te contar uma história. Eu resolvi com um grupo missionário, que eu não vou citar o nome, trabalhar com conscientização com profissionais do sexo, mulheres que faziam isso nas estradas, né? Saindo de Goiás, né? Indo pelo contorno de Goiás, aí vindo, descendo até São Paulo. Então a gente fazia um trabalho com panfletos, né? Sobre doenças sexualmente transmissíveis, agora ISTs, né? Naquela época era DSTs, né? Então a gente levava material, levava camisinha, levava bíblias, a gente tinha umas bíblias daquelas azulzinhas que os caras davam pra gente, a gente levava aquilo. Eu nunca gostei muito de dar bíblia para ninguém, não, mas eu gostava muito de trocar ideia, de conversar com essas pessoas. E aí fomos em grupos, né? Eu era como se fosse um líder de um grupo de mais 10 outras pessoas. A gente dormia em motel de beira de estrada, era uma coisa meio insalubre, né? Mas a gente tinha um trajeto para fazer que era de aproximadamente 400 quilômetros, que a gente devia ir parando nos postos, aonde havia profissionais do sexo, e ali a gente, de alguma forma, levava esse material e tal. Então a gente vinha treinando no meio do caminho qual era o tipo de abordagem que a gente ia fazer, né? Para saber qual que era a abordagem mais gentil, qual que era a abordagem que fazia com que as pessoas refletissem mais no verdadeiro problema e tirasse um pouco desse peso julgador que a igreja traz sobre essas mulheres que estão sobrevivendo, né? Que estão precisando sobreviver, que precisam do dinheirinho para sobreviver. E aí, cara, um dos meninos que estavam com a gente, um menino ainda muito jovem, de uma igreja em Belo Horizonte, uma igreja muito conhecida em Belo Horizonte, de Parede Preta, essas igrejas assim, né? Ele chegou para mim e falou assim: John, eu tenho que contar para você sobre um pecado. Eu falei: tá bom, me conte seu pecado, meu irmão. Já que eu era o líder daquele grupo, né? Me conte seu pecado. Ele falou: pô, quando a gente estava conversando com fulana lá atrás, descendo, vindo de Goiás e tal, cara, eu tive desejos sexuais por aquela mulher. Eu falei: filho, difícil seria não ter, né? Porque é uma mulher bonita, você é um garoto de 19 anos e tá tudo em você funcionando. Entre você desejá-la e você objetificá-la, tem um caminho grande a se fazer. Uma coisa é você fazer coro com aqueles que exploram sexualmente essa mulher. Outra coisa é habitar em você o desejo, a vontade. É habitar em você essa situação. É fazer com que essa situação te domine. É você imaginar ela só como um pedaço de carne. É isso que a gente precisa curar em nós. Aliás, tudo aquilo que em nós não se parece com Jesus é uma dissemelhança a ser curada em nós. Então a gente vai curando essas diferenças no caminho. Mas o que é natural da vida e do corpo. Mas o cara nunca tinha enxergado a vida por esse momento. Ele pediu para comprar um voo para ele de São Paulo, para ele voltar para casa, voltar para a igreja e passar por um processo de cura, simplesmente porque desejou uma mulher que estava com pouquíssima roupa na rua. Sentiu no coração que tinha que voltar para a igreja e passar por um processo de cura, numa certa instância de não sei o quê. Curar ele de ser humano. Então a gente ainda precisa caminhar um pouco. Acho que o lava-pés ele precisa acontecer diariamente. Acho que o lava-pés, Pilar, ele quebra os paradigmas, mas ao mesmo tempo ele acaba colocando a gente como humanos. Então quando vocês me chamam para conversar e eu choro alguma dor e algum problema meu, das minhas dores, é porque eu estou aprendendo também
a deixar os meus pés serem lavados, cara, para não me tornar desumano, para eu não virar uma espécie de qualquer coisa que o Senhor sabe que eu não sou, que Jesus sabe que eu não sou. Então, as minhas dores, elas são todas elas contadas aí para amigos mais próximos, para um ou para outro que me chama e que conversa, porque eu não quero me tornar alguma coisa que eu não sou, alguma coisa que Jesus nunca aprovaria, porque eu quero que as pessoas tenham liberdade de saber que aqui habita um outro humano, que diante de uma dor humana eu sou um outro humano que também tem dor. Então a gente precisa melhorar. Eu gosto muito desse tema sobre essas quebras de paradigma, porque é o que a igreja devia estar fazendo o tempo todo. Isso deveria ser um caminho constante na gente. Mas a gente não consegue ser, porque a gente está focando nas idiotices. A gente está focando naquilo que não faz sentido. A gente está fazendo campanhas e campanhas de conscientização de um monte de coisa, mas a gente não está tendo consciência de si mesmo, daquilo que a gente é. Humano, gente, que sangra, que chora, que dói, que tem os seus fluidos e que tem os seus momentos e que precisa de todas as formas ser acolhido na dimensão de humanos que somos. Então, aprender o lava-pés é a parte mais complexa, Pilar, mais complexa que a gente tem, porque a gente vai ter que se reavaliar. Toda vez que eu lavo o pé do meu próximo, que eu fico pelado diante dele, eu vou ter que assumir que eu tenho um bumbum, que eu tenho um piu-piu, que eu sou imperfeito. Imagina, né? Como que a figura daquele que criou o universo, daquele que criou todas as coisas, mas que precisou habitar no meio da humanidade, que precisou estar no meio de nós, habitando num corpo com limitações, com pelos, com tudo, ficar nu diante dos seus, isso é uma loucura, Pilar. Loucura, loucura, loucura. Isso me deixa... Esse texto, para mim, é um texto muito, muito importante. Essa nudez é uma nudez sagrada, Pilar. Por isso, não condeno nenhuma nudez, né, cara? Toda nudez, ela faz parte de um composto que faz parte daquilo que nós somos como humanos. E se mostrar humano é a melhor coisa que tem. Amém? Varoa. Decanta labaçaias. Tá vindo esse movimento, tá dentro da Igreja Católica também, tá, Pilar? Morro de medo. Não, é brincadeira, é brincadeira. Mas eu agradeço muito a resposta. Tamo junto, minha irmã. Eu também morro de medo, tá? Quando eu ouço um negócio desse, eu até atravesso a rua. Que eu sei que o bicho tá pegando. E se eles estão colocando isso, é que eles já perderam o que é mais importante. Porque se só tem isso aí, que só precisam mostrar isso aí, é porque o mais importante já foi. Tamo junto. Alguém mais com alguma dúvida? Acabaram as dúvidas? Oi, que beleza. Fala pra mim. Oi, John, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Opa, boa noite a todos aí. Boa noite. Tudo bem contigo aí, beleza? Graças a Então, Deus. Irmão. vamos lá. Você já me ajudou bastante a desmistificar bastante e até tirar um pouco do romantismo que eu tinha com relação à igreja primitiva. Uhum. Eu tinha uma ideia muito romântica da igreja primitiva e foi muito bom ter ouvido o teu ensinamento aí, porque me ajudou bastante a tirar aquela ideia tão mística, né? Sim. Enfim. E agora você me falou de Jesus de uma forma também que eu fiquei pensando como é que Jesus foi capaz de fazer o que fez, né? Se despir, Uhum. da forma como fez, Sim. sempre no intuito muito pedagógico, muito Sim. verdadeiro, muito real, e sendo ele muito, como é que eu vou dizer? A tentativa dele era de ser sempre muito verdadeiro, muito sincero naquilo que ele estava fazendo, naquilo que ele queria ensinar. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você acha que hoje é possível chegar nesse nível de intimidade, de relacionamento, de irmão para com irmão? Cara, eu acho. Você já viu isso acontecer? Cara, eu sou um indivíduo que para os mais próximos, eu não tenho crise de contar nada, cara. Não tenho mesmo. E não tenho medo desse ethos pastoral se perder, porque se ele se perdeu, eu não deveria ter mesmo.
Porque um tanto de gente que conhece as minhas dores e continua caminhando comigo, me amando, que conhece as minhas limitações e continua caminhando comigo e me amando. Então, eu não tenho medo, sabe, mano? O que eu tento fazer é fazer com que aquilo não seja um peso para a pessoa, mas dá para viver, mano, contando as dores, dá para viver sendo humano. E se a pessoa não conseguir me enxergar como humano, mano, eu não vou conseguir ter uma relação com ela, entende? Porque se essa relação ficar bagunçada por ela saber que eu erro, que eu também tenho meus defeitos, que eu tenho, é bom que a gente não consiga aproximar tanto essa relação, porque aí vai ficar desigual, porque eu só vou ouvir um monte de badalhoca do indivíduo como pastor, mas no dia que eu falo que tropecei e ranquei o tampão do dedo, eu causo um problema enorme. Fica uma relação unilateral, entende, Joacir? Eu não posso ter uma relação, eu não quero viver relações unilaterais. Por isso que essa ética pastoral, mano, ela é de alguma forma muito falsa, porque o cara não consegue falar sobre as dores dele, né? Às vezes não tem nenhum ambiente terapêutico que de alguma forma ele possa desabafar as suas dores e dizer onde que o calo aperta. E aí não consegue falar com os amigos, porque tem a ética pastoral dos amigos, né? Aí o indivíduo não tem para onde ir, vai morrer, irmão. Aí você vê uns caras pulando com corda no pescoço, pulando de prédio, tudo pastor, é porque não tem para onde sair, irmão. Ele não tem com quem conversar. Ele não tem para onde ser. Eu decidi que eu não quero ter relação pastoral de maneira unilateral. Se o indivíduo ele só quer que eu vire um guru, tipo o guru do Gugu, que você apertava a barriguinha e falava assim, não, talvez, ele tá lascado, irmão, porque eu não vou viver esse tipo de relação. Eu quero me relacionar e conversar com as pessoas em que eu possa dizer também sobre as minhas dores, em que eu possa dizer também onde que eu erro, em que eu posso falar também daquilo que me fere. Eu não quero viver esse tipo de relação de maneira nenhuma. Senão é muito ruim, é desigual, sabe? Mas isso vai depender da maturidade de quem está aí do outro lado. Se vocês forem maduros o suficiente para me aguentar, me suportar do jeito que eu sou, e saber onde que eu erro, onde que eu peco, quais são os meus vícios, quais são as minhas virtudes, vai ser ótimo, sabe? Vai ser uma relação. Agora, se o cara indivíduo só quer vir sugar, tirar o que quer e ir embora, eu não estou disposto a me objetificar desse jeito. Então, essa relação vocês podem esperar de mim, vocês podem contar a coisa mais bizarra que vocês podem ter vivido e possam ser, que isso não vai fazer com que eu, de maneira nenhuma, me afaste de vocês. Nunca, 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 nunca. Mas eu também quero poder contar os meus lados, que são lados talvez não tão legais. E que vocês entendam que, às vezes, é necessário que tenha um espaço em que eu possa também falar, entende? Então, é só a gente saber equilibrar, não ter expectativa em ninguém, a não ser que essa pessoa é um outro humano, igual a mim. É o melhor que nós podemos ter de expectativa. Dá para viver isso? Dá. Em ambientes em que a gente não está esperando do outro lado alguém santo, a gente já está esperando um outro humano, igual a mim. Perfeito, João. Muito obrigado. Tamo junto, irmão. Muito obrigado a você. Fala, Fábio. Ô, John, e complementando o que o José disse, eu acho que foi isso que até fez com que a gente continuasse trocando ideia, né? Desde 1 ano e meio atrás que a gente começou se encontrou a primeira vez em Curitiba. Eu acho que se não for assim, nem vale a pena, né, cara? Sim, não vale, irmão. Se eu não puder contar as minhas merdas, se eu não puder dizer pra você quando eu tô mal, quando eu não tô funcional, né, sabe? Aí não, pra mim não funciona, porque é uma relação unilateral, né, cara? Eu quero poder dizer quando a minha vida tá uma merda também, quando eu não tô conseguindo fazer aquilo que eu gostaria, sabe? Eu não posso viver diante de uma fantasia, né, cara? Sendo fantasioso com vocês. Não dá. Esse é o ponto. E eu tenho pelo menos dois amigos que são pastores, e os dois falam a mesma coisa. Cara, um que é mais da congregacional, ele fala, quando a gente se encontra, eu sou eu mesmo, eu posso ser eu mesmo. A gente vai no mercado, a gente compra cerveja, a gente compra coisas, churrasco, não sei o quê. E chegou um ponto que ele tinha que esconder o carrinho de compra para não comprar a própria cerveja, porque ia ser julgado. O outro não tem amigo porque não tem com quem conversar a respeito das dores. Que sempre tem julgamento. Então, que vida de merda é essa, né? Fala sério.
O indivíduo não vive, cara. A verdade é essa. O indivíduo não vive. Eu vivi lascado dentro de igreja progressista, Fábio. Entende? Que eu não podia falar uma parada porque tinha esse julgamento, cara. Eu falei, porra, mano, vocês estão no caminho errado, cara. Vocês estão no caminho errado. Eu ter que. A irmã me conta um problema e eu ter que falar, pô, não posso conversar isso com um pastor que pastoreia junto comigo, que se eu falar isso, o cara vai estranhar com a mulher, mano. Porra, mano. Que merda é essa? A gente tá julgando as pessoas por moralidade? Em que mundo que a gente tá, cara? Que porcaria de evangelho é esse? Entende? Então eu tinha que, assim, mano, não podia trazer conhecimento para a liderança da igreja, algumas questões que pudessem ajudar o irmão, porque eu sabia que a igreja ainda estava com resquício de moralidade, de bobagemzinha. Tenho saco para isso, Fábio. Então você pode me contar que chutou uma velha lá, eu vou falar, irmão, é ruim, tá? Ruim demais. Chutou a bengala de um velho na rua. Muito ruim, cara. Você precisa se curar disso. Mas eu vou ficar te julgando por isso, cara? Eu vou ficar te transformando numa pessoa... Porra, pra mim não, mano. Pra mim, assim, mano, sempre fui assim. Sempre fui desse jeito, autêntico com as paradas que eu acredito e extremamente enjoado com aquilo que eu não consigo conceber para mim. Então, se eu não consigo conceber para mim fome, miséria, eu não consigo conceber isso pro outro. Não consigo. Entende, mano? Então, o meu caminho, brother, sempre foi esse. Então, eu esperei durante muito tempo, mano, dentro dos ambientes mais progressistas, que a gente pudesse tratar de algumas questões de maneira mais madura, mas a gente não consegue, tá? Não consegue. E talvez aqui no nosso meio tem gente que fica escandalizado comigo em algum momento, por algum motivo. Eu só digo, pô, querido, eu sinto muito, mas eu não vou conseguir de maneira nenhuma te servir a partir da sua expectativa, né? Eu só posso te servir a partir da graça que o Eterno reparte comigo para que eu possa, de alguma forma, viver em comunhão com você na igreja, nesse momento que a gente vive aqui. Entende? Mas, porra, olha, Fábio, eu vou te falar, irmão, eu acho que essa foi uma das maiores tretas da minha vida no ambiente pastoral, mano, de você ter que falsificar qualquer coisa para poder parecer alguma coisa. Eu nunca tive muito saco para parecer nada, irmão, porque para mim não é interessante, eu não avalio a humanidade a partir dessa ótica, então para mim nunca funcionou muito bem. Mas, porra, mano, e eu me surpreendi muito do ambiente progressista acolher tanto essa moralidade, mano, acolher tanto... Pois é bizarro, né? É bizarro. Mano, a gente... Eles pegam contra isso e fazem isso, não faz sentido. Mano, pregam contra isso, brigam contra isso, arrumam merda, falam lá, faz protesto, bate panela, mas vira aquela música do Renato Russo que eu já falei para vocês lá, Marcianos Invadem a Terra, que é tudo aquilo contra o que sempre lutam, é exatamente tudo aquilo que eles são. Depois vai abraçar a árvore. Vai abraçar a árvore, vai panela, beija rosa, fala poesia, lê Manuel Bandeira, mas não consegue saber da podridão do coleguinha do lado, que ele é só um outro humano diante das dores que humanos passam, sabe? Já vi cúria religiosa para julgar a irmã que traiu o marido, que não sei o que lá, e se juntar 5, 6 pastores progressistas para poder, um monte de homem, para poder fazer um julgamento de uma mulher. E eu olhando aquilo ali e falando, gente, exatamente igual os caras que levaram uma mulher surpresa em adultério diante de Jesus, só que sem a porra da misericórdia, mano. Entende? Exatamente igual, mesma coisa. Trazendo assim, eu vendo, gente, isso era uma coisa pro cara que soube disso, ficar quietinho e tratar sua irmã, chamar a irmãzinha, vem cá, irmã, vamos conversar. Essa dor é sua? Como que a gente resolve? A gente precisa melhorar isso. A gente não pode tornar o ambiente da tua família um ambiente em que você, a qualquer momento, vai se constranger, vai constranger seu marido, vamos transformar isso em algo que a gente possa aprender. Não, irmão, porra, é cerol, é merda, apedrejamento, tira do ministério, tira do não sei o que lá, isso em meio à igreja progressista. Sabe? Em meio à igreja progressista. E eu peguei e falei, porra, pra mim isso não dá, mano. Pra mim isso não funciona. Não consigo. Então tu pode sim, meu irmão, você que tá aqui, me contar a pior mundiça que você já viu na vida. Se eu não vivi pior, o que provavelmente posso ter vivido, tá? Eu vou ter ainda a capacidade de te acolher, porque você é um outro humano igual a mim. Se não tem pior, tem parecido. Então aqui habita em mim todos esses desejos, Fábio.
de toda essa badalhoca aí. Só na Bíblia tem o desejo da hipocrisia, de tentar falsificar aquilo que não é. O evangelho me tornou muito consciente daquilo que eu sou, irmão, muito. E às vezes consciente demais, sabe, mano? Assim, a ponto de falar, cara, não sei porque esse povo se reúne segunda-feira para me ouvir, porque eu sou muito merda. Mas, assim, eu me contento com a graça também de Deus, não fico me cobrando tanto, mas é isso, né? Acontece e a gente precisa se humanizar o tempo todo, Fábio, para que a gente não vire um indivíduo que acaba se condenando naquilo que aprova. Isso aí. E esse é algo que eu tenho visto e tenho tentado não ser também, né? Eu falo principalmente pro meu menino. Tudo isso que você critica, tem algo dentro de você que quer ser aquilo. Então não critique isso. Não critique isso, filho. Né? Geralmente Fábio. Então, assim, é difícil. Eu sei como é difícil. Mas a gente vai nessa luta, Fábio. A gente não vai desistir, a gente vai continuar. Em nome de Jesus. Isso aí, valeu. Tamo junto, Gi? Pode falar, filho. Tamo aí. Desculpa, só para completar o que você estava falando, aliás, tudo que você falou com a Pilar e com outras pessoas já sanaram várias dúvidas minhas. Só para completar, essa questão do lava-pés e da vulnerabilidade, que você estava trocando com o Fábio agora, eu acho que será que é o ego, John, dessas pessoas que hoje fazem parte das igrejas e gostam tanto de apontar as hipocrisias alheias, e como você disse, moram dentro delas próprias, né? Porque todos nós somos humanos, ninguém está acima do bem e do mal. Você não acha que a igreja está muito narcisista, não, João? Também. Ególatras. A gente não pode mais generalizar tanto o narcisista, porque já virou um sinônimo de qualquer coisa, né? Quando o cara é um filho da puta, ele já vira um narcisista. Não. Tô falando narcisismo no sentido do ego mesmo, da pessoa se sentir grandiosa, né? Ter poder, ter a fala. O que é uma coisa muito idiota, se tratando de alguém que é seguidor de Jesus Cristo Nazaré, né, cara? É uma coisa boba. Ele acolheu todo mundo, acolheu prostituta, ele acolheu todo mundo como discípulo. Ele não fazia distinção de primeira categoria e segunda categoria, não. Eu acho que ele trazia sempre Pedro, Tiago e João junto com ele porque eram os mais merda. Acho que não era porque eles eram os melhores, mas que eles eram mais merda, porque quando você fica vendo os caracteres deles, né? Pedro, quando a gente leu ele agora em Atos dos Apóstolos, é um caga-regra, chato pra caraca. Tiago e João, gente extremamente pedante, violenta, que quer fazer cair fogo do céu para consumir pessoas. Eu acho que Jesus chamava esses caras porque eles eram os piores, mano, sabe? Então eles vão caminhar uma milha mais comigo. Não é porque eram os preferidos, é porque eram os piores, é o que tinha de mais difícil, né? Então, sendo discípulo de Jesus, ainda pensar desse jeito, para mim ainda é um castigo, é terrível. Eu tenho muito problema, Gê, muito problema com essas falsificações, porque, para mim, ela acaba nos impedindo, inclusive, de sermos cuidados, dos pastores também receberem cuidado, receberem afeto, receberem carinho, e todo ser humano precisa disso. Tá? Claro. Todo ser humano. Claro. Terapeuta não tem que ter supervisão. Acho que todo mundo que trabalha com gente, você precisa de acolhimento. Como você disse, a humanidade, a vulnerabilidade. As pessoas se colocam num patamar por conhecimento, porque se acham moralistas, porque sei lá onde vai parar o ego dessa pessoa, achando que porque ela conseguiu títulos ou porque estudou mais, enfim, né, isso vai da essência, te coloca numa posição que você não é vulnerável. Todos nós somos vulneráveis. E se não nos tornarmos vulneráveis igual Jesus, a gente não vai conseguir ensinar nada para ninguém. Acho que essa é a mensagem principal. Sabe? A humildade, a vulnerabilidade. É como você disse, você se colocar nu e dizer, aí entra a questão do julgamento. Como você vai julgar o outro se a sua alma tem tanto ou mais problemas e se você se desnudar, você vai ser igual ao outro. Entendeu? Todos nós temos a mesma, do mesmo sangue, a mesma carne, né? Não somos melhores nem piores, e eu acho que esse texto que você leu hoje, eu fiquei muito comovida com essa coisa do lava-pés. É exatamente isso que eu acho. A pessoa ser vulnerável, autêntica,
vulnerável, autêntica, dar o melhor de si e ter reciprocidade, exatamente o que você disse. Somos iguais em dores diferentes. Exatamente, isso mesmo, querido. Amém. Amém, querido. Vamos junto. Gente, vamos orar? Eu tô vendo que a Pilar está com a mãozinha levantada, mas acho que é porque ela não abaixou, né, Pilar? Deve ter se esquecido. Deve ter sido, né? Vamos orar, todos nós juntos, para encerrar nossa reunião de hoje. Muito bom estar com vocês sempre. Eu não fico medindo hora aqui. Quando eu dou qualquer tipo de aula, né, eu dou geralmente 1 hora de aula, só respondo sobre o assunto. A única coisa que a gente ainda vai manter aqui é responder só sobre o assunto, senão a gente morre, né? A gente começa a falar de Davi, aí você quer me perguntar a genealogia de Abraão, aí o tio fica triste, né? Fica chateado. Mas de resto, a gente não conta tempo, a gente só tá junto porque é bom estar junto, bom aprender, é bom ler junto. Tanta gente querendo a oportunidade de ler do Evangelho, de aprender do Evangelho. Tanta gente que não consegue ler sozinho. Então, a gente precisa abrir espaço para esse tipo de situação. Vamos orar a Deus, agradecendo esse nosso dia e agradecendo pela semana. Senhor Jesus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu por graça, obrigado pelo aprendizado, obrigado por esse evangelho que quebra os paradigmas, obrigado porque o Senhor nos ensina todos os dias, seja pelas nossas dores e erros, seja pelo aprendizado que carregamos a partir da nossa observação do mundo, seja em nós mesmos, seja externo a nós. Obrigado por nos ensinar a todo momento. Obrigado pelo amor, pela paz, que onde quer que a gente vá, a gente consiga carregar, sendo nós esses pezinhos que propagam a paz, a graça, o amor, a aceitação, o acolhimento. Acho que isso é o que nós precisamos como igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento de comunhão, que cada pessoa que esteve ou que está aqui seja abençoada, seja cuidado e ache ambientes onde ele possa ser aquilo que ele é de verdade, com verdade, a partir da verdade, caminhando na luz como o Senhor nos ensinou. É o que eu agradeço, orando por todos que estão aqui com as suas dores particulares, sendo eles humanos, sensíveis, pessoas que precisam receber da graça e do amor do Eterno. É o que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, e as consolações que vêm do Espírito Santo estejam na nossa vida hoje, amanhã e eternamente. Amém. Meu povo lindo, estamos juntos, é nós. A gente precisa caminhar bem essa semana, que vocês tenham uma semana boa. Quem tiver piscina em casa, me convida. Tenho disposição de me tornar amigo, melhor amigo, best friend, BFF, de quem tiver piscina em casa, me chamem, tá? Porque eu tô ficando doente de calor. Deus, ele tá me punindo, porque eu tô ficando dentro de lojas que não tem ar-condicionado essa semana. Toda a minha rotina essa semana são lojas que não tem ar-condicionado. E eu dei meu dízimo até os 30 anos de idade, certinho, para não passar por isso, e estou passando por isso. Então, eu, como pastor dessa igreja que somos, invoco aqui, e eu quero que vocês se unam junto a mim, o meu protesto contra o Eterno. Eu invoco Deus contra Deus, como fez Jó, para poder reclamar que nessa semana eu só vou estar em lojas que tem ventilador, trancado dentro de um escritório. O que eu vou ter que fazer? Morcegar, tirar meu sapato, tirar minha blusa, ficar sem camisa dentro do escritório trancado, com o ventilador ligado. Vou ter que pecar, fazer aquilo que não se deve fazer. Deveria estar fazendo outras coisas? Deveria. Suporto fazer? Não suporto. Então, que Deus possa me julgar, mas eu vou continuar morcegando dentro de escritório sem camisa de ventilador ligado. É assim que eu vou agir a partir de hoje. E que Deus possa me perdoar. Confessei para vocês, tá? Tá tudo confessado. Eu tenho morcegado
Eu tenho ficado dentro do escritório só resolvendo questões burocráticas. Tá pesado. Eu tenho ficado sem camisa no escritório de ventilador ligado. Pronto, contei os meus pecados. Não estou nem mais aí para o julgamento de ninguém. Chora, Satanás. Ô, John, Fale. só um adendo. Você tem que providenciar ventilador para essas lojas. Bota ordem nesse negócio aí, você tem poder. Eu providenciei ventilador, só não providenciei ar-condicionado. Ar-condicionado, se eu comprar um ar-condicionado agora, o patrão me mata. Não, mas ventilador. Ventilador eu comprei. Ventilador Então tem 4 em cada loja e 1 no meu escritório. Né? Mas não dá conta, tá, gente? Não dá conta. Não dá. Verdade. Não dá. E eu estou confessando o meu pecado, eu estou sofrendo muito. Que vocês possam orar por mim, para que tenha, de alguma forma, uma secretária que me coloque em lojas só com ar-condicionado. Em nome de Jesus. Amém.